E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui, vamos conversar um pouquinho sobre colisão bidirecional. O que é colisão bidirecional? Nós aprendemos na última aula sobre as colisões unidirecionais, são aquelas que acontecem em uma direção apenas. As bidirecionais vão acontecer em duas direções, tá? Na prova só vai cair as bidirecionais e unidirecionais, tá bem? Vamos lá, então olha só, eu tenho aqui duas direções distintas, vamos lá. Vou fazer um tipo de colisão em várias direções que é muito frequente na prova. Imagina que eu tenho um objeto aqui, esse objeto exploda. Geralmente nas provas o exemplo é dado com granadas, porque as granadas tendem a explodir em várias direções, tá? Vamos supor que eu tenho esse objeto, ele está inicialmente em repouso, e explode, tum, todo mundo explode. Vai sair um pedaço de massa 3M3, M3, M2 e M1. A massa M1 igual a M2 igual a M3, perdão, igual a M1 igual a M2 igual a M, e M3 igual a M sobre 2. Olha só, se liga nisso. A velocidade tá para cá, V3. A velocidade desse aqui tá para cima também, V2. E a velocidade desse para cá também, V1. Gente, as quantidades de movimento também possuem aí direção, ó, são vetores. Quantidade de movimento 3, quantidade de movimento 1, quantidade de movimento 2. Tá bom? Então, olha só. Se você observar comigo, essas quantidades de movimento, elas compõem um sistema assim, ó. Quantidade de movimento 1, que é o 2 no caso. Aqui é o 1 e aqui é o 3. Gente, se eles são vetores, e eu sei que a quantidade de movimento, olha só que maneiro, ó. A quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no final. Ou seja, esse vetor no início igual ao vetor no final. Eu sei que no início é 0. Então, no final, se eu somo essas quantidades de movimento Q1 mais Q2 mais Q3, olha que maneiro, olha que maneiro. Gente, se eu somar esses vetores, para a soma de 3 vetores dar 0, se eles estão aqui, ó, só 3 tem que formar um triângulo, tem que formar um polígono fechado. Se fosse 4 vetores, teria que formar um polígono de 4 lados. Então, quando os vetores dão equilíbrio, ou seja, quando o somatório vetorial dá 0, tem que formar um triângulo, ou seja, o Q3 é do tamanho dessa hipotenusa, como se fosse assim, ó, na diagonal. Se eu tivesse uma hipotenusa aqui, o Q3 seria do mesmo tamanho dessa diagonal. Então eu vou fazer o seguinte, através de um teorema de Pitágoras, eu vou vir e vou fazer o seguinte, Q3, agora eu estou falando do módulo, tá? O módulo do Q3 é igual Q1 mais Q2, todo mundo aqui ao quadrado. Q3 ao quadrado igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Q3, eu quero saber, vamos supor que eu quero saber aí, vou te dar o valor da velocidade, o valor de velocidade. Vamos falar que o 1 e o 2 é a velocidade 1 e a velocidade 2 é igual a 10 metros por segundo. Tá bem? Vamos lá então, ó. Eu tenho aqui massa do 3 vezes a velocidade do 3 ao quadrado é igual a massa do 1 vezes a velocidade do 1 ao quadrado mais a massa do 2 vezes a velocidade do 2 ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou deixar Q3 mesmo, no final a gente passa. Q3 ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte. M1 vai ser M vezes 10 ao quadrado, né? M2, M vezes 10 ao quadrado. Se aqui também tem M, se aqui também vai ter um M, olha que maneiro, ó. Aqui vai ser M sobre 2 vezes a velocidade do 3. Todo mundo também ao quadrado.
igual a m vezes 10 ao quadrado mais m vezes 10 ao quadrado. Esse m vai embora. Vai embora todo mundo. Vai ficar o seguinte: V3 sobre 4. O V3 ao quadrado vai ser igual a 100 mais 100. O V3 ao quadrado vai ser igual aqui, vai ser 200. 200 vezes 4, 800. Tudo bem? Vamos pegar um papelzinho para fazer? Ó. Eu tenho V3 igual a V3 ao quadrado igual a 800. Olha que maneiro. Eu poderia fazer o seguinte: V3 raiz de 800. Pô, entenda que isso aqui, V3, é a mesma coisa que a raiz de 8 vezes a raiz de 100. Beleza? Aí a raiz de 8 é a mesma coisa que, olha, se você for abrindo, em vez de fatorar tudo, você vai abrindo aos pouquinhos. Raiz de 4 vezes raiz de 2 vezes raiz de 100. Em vez de ter que fatorar tudo, tá vendo? O V3 então vai ser raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. 2 vezes 10, 20. 20 raiz de 2 metros por segundo, tá bom? Então essa aqui é a velocidade do V3. Esse é um tipo de colisão bidirecional. Na prova, com certeza, se não for um caso desse, é um caso irmão desse, muito parecido, tá bom? Pessoal, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.